Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós e, dando continuidade à homenagem do Imagens em Foco aos 70 anos da TV brasileira, na edição de hoje, eu e o professor Jack Brandão, especialista em imagens, faremos uma breve viagem pela história da TV brasileira, ressaltando não apenas a sua chegada e os seus marcos, como também as grandes mudanças trazidas por este aparelho que mudou a nossa forma de enxergarmos o mundo, por meio delas, as imagens. Não é mesmo, professor Jack? Olá, Mari. Olá, pessoal. Tudo bem? Realmente, sob o ponto de vista da imagem, nós podemos pensar que a televisão foi um grande divisor de águas, que a televisão teve uma grande importância, e teve realmente. A gente não pode dizer que a televisão não teve um grande papel na difusão imagética, por exemplo, e teve realmente esse papel. E foi realmente uma grande revolução. Só que nós temos de lembrar, como nós vamos ver ainda ao longo deste vídeo, que a televisão foi uma revolução, não foi a revolução. Então isso é muito importante. E outra coisa que nós temos de lembrar em relação à própria televisão é o seguinte: a televisão é filha do rádio. A televisão não é filha do cinema. Então, se nós tínhamos antes da televisão o rádio, nós tínhamos apurado principalmente que sentido? A audição. Então, pouco a pouco, nós nos acostumamos a trabalhar com a audição de uma forma bem particular e bem dinâmica, vamos dizer assim. Então, havia as radionovelas, havia todo um aparato que se trabalhava com rádio, que parte desse aparato acaba indo para a televisão. Só que é óbvio que, com o advento da televisão, nós a reapuramos novamente, é meio redundante, mas enfim. Então, reaparelhamos, entre aspas, os nossos olhos. Então, nós tivemos todo um trabalho para adequar. De modo especial, nós não podemos esquecer que a televisão era preto e branco. Então, diante disso, eu penso uma coisa. É interessante nós lembrarmos que, além dessa grande revolução que foi a televisão, nós tivemos uma outra grande revolução, que foi aquela proporcionada por Gutenberg, quando ele cria os tipos móveis e que leva o quê? O livro à sua universalização. Todas as pessoas poderiam ter acesso ao livro e grande parte das pessoas tinha acesso de modo especial também à imagem. Olha que interessante isso. Então nós tivemos essa grande revolução que foi o livro, o códice, como nós conhecemos, e a televisão. Lembrando, antes da televisão nós tínhamos a audição como sentido muitas vezes predominante, porque as pessoas ouviam rádio, ouviam e criavam uma fantasia, criavam as suas imagens auditivas a partir da audição, como eu havia dito agora. Antes do Renascimento, antes de Gutenberg, nós também tínhamos o quê? A predominância da audição. Isso lá na Idade Média. Então nós tínhamos toda uma imagem formada por meios auditivos, ou seja, imagens auditivas que levavam uma imaginação. Bom, deixa pra lá, daqui a pouco a gente conversa mais, temos muito para falar hoje, tá bom? Então, acomodem-se na poltrona para viajarem com a gente. Mas, antes de embarcarmos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para que possamos continuar viajando no tempo, trazendo muitas outras histórias interessantes. Deixem um like no vídeo se gostarem e ativem o sininho de notificação. Roda a vinheta porque está começando mais uma edição do Imagens em Foco. Brasileira começou no dia 18 de setembro de 1950 com a inauguração da TV Tupi em São Paulo.
foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo, hoje Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão, essa criança desconhecida entre nós. Bom, e a criança citada no vídeo ainda continuou desconhecida para muitos mesmo após a sua chegada. Como tudo que é recém-chegado, o aparelho tinha um alto custo para grande parte das famílias brasileiras. Por isso, muita gente correu para bares, restaurantes e outros locais públicos para acompanhar a primeira transmissão da TV brasileira, o TV na Taba, um programa de variedades contendo personalidades diversas como Hebe Camargo, Lima Duarte, Mazzaropi, entre inúmeras outras personalidades. Na época, o programa foi exibido para apenas 200 aparelhos televisores adquiridos pelo proprietário da emissora Assis Chateaubriand. Dentre esses, apenas 22 foram colocados em estabelecimentos públicos, o que justifica a correria do pessoal para acompanhar a transmissão da TV nesses locais. No dia seguinte à inauguração da TV, estreava o primeiro telejornal brasileiro, Imagens do Dia, quase parecido com o nome do nosso canal, hein? Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarrecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia, apostos focalizando os momentos históricos, dá plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. Já em 1951 surgiu a TV Tupi, no Rio de Janeiro, e também a primeira telenovela brasileira, chamada Sua Vida Me Pertence, que estreou em 21 de dezembro na TV Tupi de São Paulo, contendo cerca de 15 capítulos exibidos ao vivo às 20 horas, 2 vezes por semana. Em 1952, a TV Tupi passou a exibir um telejornal que lhe rendeu grande audiência e já era bem conhecido no rádio, o Repórter Esso. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa. E também ganhou sua primeira emissora concorrente, a TV Paulista. Desse período em diante, o universo televisivo decolou e foram surgindo diversas outras emissoras, e eu trouxe mais alguns dados aqui para vocês. Em 1953, por exemplo, surgiu a TV Record. Em 1955, a TV Rio. Em 1959, a TV Excelsior. Em 1965, a Globo. O SBT surgiu um pouco mais tarde, em 1981, entre diversas outras emissoras. Professor Jack, a gente costuma dizer que nunca a humanidade passou por tantas inovações como agora, com a chegada dos smartphones, dos tablets, com a popularização das mídias sociais também. Mas a verdade é que cada inovação foi uma surpresa na sua época, não? Aliás, o que para nós hoje é comum, como um aparelho de televisão, por exemplo, no período do seu surgimento foi motivo de grande alvoroço para a população. Então eu queria saber a sua opinião, do ponto de vista imagético, o impacto da chegada da TV na casa das pessoas. Afinal, elas passaram a ter acesso ao mundo por uma nova forma, pelas imagens televisivas. Bom, Mari, nós temos que pensar o seguinte: quando a imagem televisiva entra em casa,
ela entra de uma forma direta, uma forma abrupta. Como você bem disse, grande parte dos lares não possuía televisão porque o preço era extremamente proibitivo. Mas Chateaubriand, o gênio Chateaubriand, ele nos deu exemplo, não só de ter trazido a televisão para o Brasil, mas de ter deixado aparelhos televisivos em pontos estratégicos. Este expediente, ou seja, essa forma de agir, surtiu efeito e foi quase que instantâneo. A partir do momento que a televisão começa a pipocar em todo o território brasileiro, as cidades mais distantes, as cidades mais afastadas dos grandes polos centrais, o que elas começam a fazer? Elas começam a ter televisões públicas. Então, grande parte... Eu me lembro mesmo, quando eu era criança, uma vez eu fui ao Ceará, eu fui à cidade da minha mãe, havia um aparelho televisivo no meio da praça pública. Então, chegava um determinado horário, chegava o rapaz, abria a televisão, as pessoas ficavam na praça e iam assistir televisão. Aquilo, para mim, eu era criança, eu achava estranho, porque nós tínhamos televisão em casa. Então, o que acontece? É óbvio que as pessoas foram se adequando, as pessoas foram buscando e foram buscando os aparelhos para ter em casa, da mesma forma que hoje nós buscamos. Você não vê, por exemplo, uma família cujos membros, pelo menos um, não tenha aparelho celular. É óbvio que para nós hoje o aparelho celular é muito mais do que um telefone. O aparelho celular é um computador. Grandes informações, grandes dados, muitos dados pessoais estão nesse aparelho. Então, o televisor, o aparelho televisivo, quando ele invade as casas, ele vai invadir também a formação imagética dessas pessoas. Ela vai também interferir naquilo que eu chamo de acervo iconofotológico. Ou seja, a televisão ela vai ter um papel muito grande na formação iconofotológica que eu chamo de coletiva. Cada um de nós possui um acervo imagético próprio, só que além desse esse acervo imagético particular, esse acervo iconofotológico privado, particular de cada um, nós temos o acervo iconofotológico coletivo. E este acervo iconofotológico coletivo, grande parte desse acervo durante todas essas décadas de domínio da televisão, teve grande influência deste aparelho, desta mídia. É óbvio que esta revolução, como nós falamos, foi uma revolução, não foi a grande revolução. Da mesma forma que a internet. Hoje, nós temos a internet como a grande revolução dos nossos dias. Só que é óbvio que essa revolução também é uma revolução. Logo mais nós veremos que o papo que nós estamos tendo agora será provavelmente em 4D. São 4 dimensões, nem 3D, porque nós teremos muitas vezes imagens holográficas e não está muito longe disso. Nós vamos conversar como se nós estivéssemos lado a lado com a pessoa. Aquilo que parecia ficção científica alguns anos atrás está se mostrando a grande realidade. Quem poderia imaginar no século XIX e na virada do XIX para o XX que nós poderíamos bater papo por telefone sem fio? Primeiro, bater papo à distância. Da mesma forma que Marconi faz o telégrafo sem fio. Então são pequenas revoluções que vão levando a grandes revoluções. E a televisão teve um papel, sim, muito importante nessa grande revolução imagética que nós tivemos na segunda metade do século XX, de modo especial no Brasil. Já em 1972, as imagens televisivas ganharam cores e a primeira transmissão colorida
foi a da Festa da Uva em Caxias do Sul. 19 de fevereiro de 1972 foi a data da pré-estreia das cores na telinha do brasileiro, 40 dias antes da oficialização. A tradicional Festa da Uva de Caxias do Sul serviu de cenário para o teste final. A TV Difusora, Canal 10 de Porto Alegre, liberou essa transmissão para todo o país com o apoio da TV Rio. De casa, só 500 famílias no Brasil puderam ver as cores dos carros alegóricos, dos trajes típicos e das bandeiras. As TVs coloridas só chegariam às lojas naquela semana. Os mais ansiosos tinham que trazer um aparelho do exterior. Professor Jack, agora eu quero saber qual o impacto que as imagens coloridas causaram nos espectadores. Podemos dizer que as transmissões ficaram mais emocionantes, as cores deram mais sentimentos ao que a TV transmitia? Bom, Mari, é óbvio que as cores nos aproximam. As cores dão vida. As cores nos alimentam a alma, nos alimentam os olhos. E a mesma forma, algo aconteceu da mesma forma quando o cinema, que era preto e branco, passou a ser colorido. Quando o cinema era mudo e passou a ser falado. Então é óbvio que quando você pega a foto, que antigamente era preto e branco, e você começa a colorir, é como se você estivesse aproximando aquilo do real, ou daquilo que nós acreditamos que seja o real. Porque a foto preta e branca, a imagem preta e branca, o filme preto e branco, nos dão um ar artístico. Dão um ar que muitas vezes não nos aproxima da realidade tal qual nós vemos. Porque nós sabemos que o mundo não é preto e branco, tirando aqueles casos específicos, aquelas pessoas que têm daltonismo, que enxergam em algumas cores, etc, etc. Agora, tirando isso, não. As cores nos aproximam de uma realidade muito mais tangível, muito mais real do que aquela proporcionada pelo preto e branco artístico. Então há uma diferença nisso. Isso, nós vemos isso ao longo da história também, como eu havia dito. Nós temos isso nos primeiros livros, já Gutenberg, desde Gutenberg, a proliferação das imagens foi gigantesca, como eu havia dito para vocês. Grande parte das imagens eram em achuras, pareciam pequenos risquinhos, todos eram preto e brancos. Então, pouco a pouco, começaram a jogar a imagem em cores. E essas imagens em cores nos aproximam, nos levam a ver a imagem artística de uma outra forma. Não à toa, os grandes mestres da pintura, de modo especial também no Renascimento, eles usavam e abusavam das cores. Por quê? Porque era uma forma de nos tornar próximos da arte e nos tornar o quê? Próximos da realidade. Os artistas naquele período, o que eles buscavam? Não imitar apenas a arte, mas tornar a arte a realidade, uma nova realidade. E a televisão em cores faz isso também. É óbvio que houve um grande momento, um grande período em que grande parte da população não tinha. Mesmo quando as televisões começaram a ser vendidas, as televisões em cores, grande parte da população não tinha condições de pagar. Então é uma revolução que demorou um certo período para que as pessoas pudessem ter o prazer de poder assistir a TV em casa preta e branca. Perdoe-me, colorida. Preto e branco a gente já tinha. Mas a TV brasileira também passou por momentos complicados, como no período da ditadura militar, quando, após a promulgação do Ato Institucional número 5, todo e qualquer veículo comunicacional deveria ter a sua pauta previamente aprovada por agentes da censura. Assim, toda vez que um programa começava, as emissoras exibiam um comunicado de aprovação da censura federal. Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
Que tempos complicados, não é, professor Jack? Sim, Mari, realmente foi um período muito estranho, muito anormal, vamos dizer assim. Então é como se nós tivéssemos recebido a liberdade de termos em casa o cinema, o teatro, ou tudo aquilo que a imagem poderia nos possibilitar, a imagem dentro de nossas casas, mas isso, de repente, foi monitorado. Você não poderia mais assistir qualquer coisa, porque, na realidade, os outros é que iriam verificar se você podia ou não assistir determinados programas. E você assistia acreditando que estava vendo o programa, mas na realidade você não estava vendo o programa, você estava vendo os cortes que haviam sido feitos. Eu me lembro de várias novelas que haviam sido anunciadas, por exemplo, de modo especial pela Globo naquele momento, e que de repente não passavam. Por quê? Porque a censura proibia. Então, de repente, eles tinham de colocar alguma coisa no local, no período, porque simplesmente a novela não ia passar. Então é algo que foge à realidade, que foge à normalidade. Não digo realidade, mas foge à normalidade. É muito triste quando você vê o seu direito cerceado. Hoje nós temos um exemplo do que é liberdade. Eu não estou contente, eu mudo. Outra coisa, nós temos hoje milhares de possibilidades, milhares de canais, e digo milhares de canais não só da televisão aberta, nós temos a televisão aberta, a televisão fechada, a televisão paga, nós temos a internet, nós temos os canais de streaming, e aí vai. Então nós temos de ter essa liberdade. É óbvio que no meio de tanta liberdade nós temos também um monte de lixo, um monte de gente maluca, um monte de gente psicopata, um monte de gente que fica semeando ódio, e aí vai. Mas enfim, né? Antes assim do que a liberdade, ter a liberdade cerceada, você não poder ter a liberdade de assistir aquilo que realmente você pode e você quer. Bom, e é óbvio que com a popularização da internet, a TV brasileira precisou se reinventar e dialogar com as plataformas virtuais. Porém, ela nunca deixará de existir e continuará fazendo parte de nossas vidas, como aconteceu com o rádio. Aliás, por falar em virtual, você sabia que está sendo monitorado ou monitorada o tempo todo e que podem ter mais informações sobre você do que você mesmo sabe a seu respeito? Ficou confuso ou confusa, intrigado, intrigada? Bom, então aguardem a próxima edição do Imagens em Foco de quarta, que promete, hein? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Então não deixem de se inscrever em nosso canal, darem o like no vídeo e ativar o sininho de notificação. Siga-nos também em nossas redes sociais. Hoje nós vamos ficando por aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor Jack.